Se você não é designer e está procurando uma forma de criar e-books extremamente atrativos, você chegou no lugar certo. Se você não me conhece, prazer, meu nome é Aldrin Rocha e hoje eu vou te mostrar metodologicamente como criar e-books atrativos mesmo não sendo designer dentro do PowerPoint. Eu vou te mostrar por A mais B como que você pode estruturar o seu e-book independente do tipo de e-book que você vai fazer com essa plataforma que é super acessível. Então, se você não é inscrito no canal, já se inscreva e deixe seu like e seu comentário, que isso contribui muito para a gente trazer mais conteúdos valiosos como esse. Sem mais delongas, vamos para o nosso conteúdo. O primeiro passo para a gente estruturar um e-book é definir qual que vai ser a dimensão da minha área de trabalho, ou seja, qual que vai ser a proporção dessa tela. E para eu mexer nisso, eu vou até Design, venho até Tamanho do Slide, Tamanho Personalizado, e aqui eu vou mudar para A4 no formato retrato, nos 2 pontos. Ok. Maximizar, e aqui a gente já tem um slide exatamente no formato que a gente precisa numa folha A4 formato de impressão. Existem outras possibilidades. Aldrin, eu quero fazer um responsivo exatamente para o tamanho da tela do celular. Então, o que eu vou fazer? Vou vir aqui, tamanho do slide personalizado. Na largura eu vou colocar 1080 px e na largura eu vou colocar 1920 px. Pronto, agora ele já está na proporção de um dispositivo móvel. Mas, como a gente vai trabalhar aqui com tamanho A4, a gente vai voltar aqui nas configurações aqui de A4. Beleza. Quais são os primeiros passos para você estruturar um e-book? Um e-book bem organizado, ele depende mais do alinhamento e da consistência desse alinhamento ao longo do seu e-book do que o design em si. Então, eu vou te ensinar a fazer um design extremamente simples, mas que com um bom alinhamento a gente vai chegar no resultado ótimo. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar estruturas para que você possa aplicar em diversos tipos de e-book. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai criar as guias da nossa apresentação para que ela esteja bem alinhada. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai vir até Exibir e vai clicar em guias. Olha, essas guias aqui tem que aparecer. Tem que deixar ela marcada para aparecer essas duas guias aqui. Agora, a gente vai fazer o distanciamento de todas as nossas bordas para a gente garantir um bom alinhamento dentro do nosso e-book. Então, eu vou colocar aqui um retângulo aqui na lateral, com tamanho aqui, a largura de 2,5. Agora, eu vou clicar com direito nessa guia e vou adicionar uma guia vertical e mover ela para a minha lateral do slide. E vou colocar uma cor nela, tipo laranja, para ficar bem visível. Agora, eu vou pegar essa mesma guia e verificar se ela está com a altura de 1,5, e ela está com a altura de 1,5. Então, eu vou clicar nessa guia e vou adicionar uma guia horizontal e vou colocar aqui, ó. Vou fazer a mesma coisa para a parte inferior e adicionar uma guia horizontal aqui. Só que essa guia da lateral, eu vou colocar ela com 1,5. Então, eu vou mover esse quadrado nesse sentido e vou adicionar uma nova guia aqui, ó, e vou fechar aqui. Beleza, o nosso conteúdo sempre vai estar dentro dessas guias aqui. Raramente ele vai sair. Então, o que a gente vai fazer? Agora eu vou separar qual que é a metade desse espaço aqui. Qual que é a metade desse espaço? É aqui onde é que esse retângulo está. Então, eu expandi o retângulo para eu descobrir qual que é a metade desse espaço e agora eu já tenho a minha guia central. Essa guia é o centro entre esses dois pontos. E aqui eu tenho minha guia central também, que ela vai ser correta, que ela realmente está no meio. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou descobrir quais são as minhas guias entre essas duas aqui, ó. Então, eu vou adicionar mais uma guia aqui, vou selecionar a minha forma e vou mover essa guia para cá. E vou repetir o mesmo processo para cá, ó. Vou mover ela aqui e colocar ela no centro do meu quadrado. E vou repetir esse mesmo processo para cada uma dessas duas aqui, ó, dessa seção e dessa seção. Esse daqui parece ser um processo um pouco chato no início, mas vocês vão ver que depois tudo vai se encaixar dentro dessas guias. Então, vou adicionar mais uma guia aqui, mover ela para baixo, mais ou menos centralizada aqui dentro da minha forma, beleza? Ela pode ficar um pouquinho mais para a esquerda, um pouquinho mais para a direita, mas no geral você vai ter uma noção básica de como que seu projeto está organizado aqui dentro do PowerPoint. E basicamente a gente pode criar associações aqui, ó, para combinar o nosso texto e caber dentro dessa guia. Então, o primeiro slide que a gente vai fazer vai ser o slide de capa do nosso e-book. Então, eu vou mostrar para vocês como que a gente faz uma capa super simples aqui dentro do nosso PowerPoint. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é inserir uma forma aqui e cobrir esse slide inteiro. Vou cobrir ele e vou adicionar um preenchimento customizado aqui com a cor que eu gostaria. No meu caso vai ser essa cor aqui, esse azul bem vibrante, certo?
E aqui nós vamos começar a adicionar os nossos textos. Então eu vou inserir aqui minha caixa de texto e vou adicionar o meu título principal aqui, que vai ser esse daqui, ó, como criar um e-book interativo no PowerPoint mesmo sem saber design. E vou colocar uma fonte aqui, uma Banscript, por exemplo, que é uma boa fonte. E vou colocar aqui, ó, só nessa parte superior aqui, uma Banscript semi-bold. Semi-bold, perfeito. Posso colocar todo esse texto aqui branco para dar bastante contraste com o meu fundo e posso diminuir ele um pouco aqui, ó. Perfeito. Outra coisa que eu vou fazer, na verdade eu vou expandir ele aqui. Outra coisa que eu vou fazer, eu vou vir até formato de forma aqui, ó. Opções de texto. A gente vai vir até essa opção e vai colocar todos esses aqui, ó, com 0. O que é isso? Isso é o afastamento que o texto tinha dessa caixinha. Agora, como ele está em 0, ele vai ocupar exatamente o espaço da caixinha. E a partir daqui a gente vai copiar todos os textos deste daqui para a gente manter essa mesma formatação. Então aqui eu vou colocar um subtítulo, um subheader para esse e-book, que vai ser e-book interativo. Agora o que eu vou fazer? Vou colocar ele aqui com um tamanho de 14 mais ou menos, vou clicar Ctrl e A. Aqui em espaçamento entre caracteres, eu vou tirar o kerning, vou mudar o espaçamento de normal para 4 pixels, por exemplo. E ele automaticamente já vai dar esse distanciamento entre as letras aqui que eu gostaria que ele tivesse, beleza? Beleza, aqui a gente já tem o nosso subtítulo e o nosso título, e nós vamos adicionar uma manchete adicional aqui, ó, uma prévia desse conteúdo que a gente vai trabalhar aqui dentro desse e-book. Então, vou colocar ele aqui com tamanho de 12, vou garantir que ele está com Banscript normal, e vou adicionar meu texto, que no caso é esse texto aqui, ó. Perfeito. Agora nós podemos centralizar todas essas informações dentro da nossa caixinha. E aqui a gente já começou a organizar as nossas ideias, porque a gente ocupou uma caixinha, 2 caixinhas no caso aqui, para adicionar o nosso texto. E aqui a gente já começou a criar uma harmonia dentro do nosso e-book. A partir daqui, você só precisa seguir essas guias que você vai ter um design organizado. E nesse espaço aqui, pessoal, a gente vai trazer a nossa imagem principal, que vai ser a imagem que vai elucidar esse e-book um pouco melhor e vai reforçar a mensagem que você vai estar trazendo aqui. Você pode colocar mockups aqui e tudo, mas eu vou mostrar para vocês como que você vai inserir uma imagem aqui dentro dessa composição, por exemplo. Então eu vou adicionar essa imagem aqui, por exemplo, desse rapaz aqui, e vou colocar ela dentro da minha forma. Como que eu vou fazer isso? Vou selecionar a minha imagem e a forma, vou vir até formato de forma, mesclar formas, e vou clicar em fragmentação e removo a parte externa dela. Ah, Aldrin, a minha imagem ela ficou fora do enquadramento que eu gostaria. Não tem problema, seleciona a sua imagem, vai até formato de imagem, cortar, e aqui você pode mover a sua imagem do jeito que você quiser, beleza? Beleza, agora você adiciona algumas informações aqui do nosso slide. E outra coisa que também é bem interessante você fazer é você adicionar o número de página desse slide. E como que você faz isso? Você vai vir até inserir, cabeçalho e rodapé, e vai colocar número do slide e vai aplicar a todas. E ele vai aparecer no seu canto inferior aqui, ó. Você pode até alterar ele aqui, por exemplo, para Banscript, colocar ele com um tamanho um pouco maior, 12 talvez, e mover esse camaradinha para cá, por exemplo, olha. Perfeito, aqui ele já vai começar a contar o número de páginas dentro do seu e-book. Para finalizar, você pode adicionar alguns efeitos de cores aqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai até inserir formas, círculo, e vai expandir um círculo aqui bem grande. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai remover o contorno desse círculo, vir até preenchimento, vir até gradientes e selecionar essa opção aqui, ó, do centro. Agora, nós vamos até gradiente, mais gradientes, vamos remover essa parte aqui. Na parte mais clara, que é a parte externa, nós vamos colocar o mesmo tom do plano de fundo do slide. E nessa parte aqui, a gente vai colocar o mesmo plano, a mesma cor do plano de fundo do slide, só que nós vamos até mais cores e deixar ela um pouquinho mais clara, algo próximo disso. E o que a gente vai fazer? A gente vai selecionar esse cursor e vai mover ele aproximadamente para o centro e adicionar transparência nele. E aqui a gente acabou de criar um efeito de luz. Então a gente pode simplesmente copiar essa forma aqui e colocar em alguns lugares aqui dentro do nosso slide para dar um efeito de luz.
E com poucos cliques você já chegou nesse resultado aqui de e-book, algo muito organizado, algo muito profissional. Existem várias formas de você tratar essa imagem melhor aqui e vou mostrar para vocês outros exemplos que vocês podem aplicar. Mas o ideal é que você deixe ele sempre muito bem organizadinho como as coisas estão aqui, certo? Beleza, Aldrin, como é que eu vou fazer, por exemplo, onde vai estar o meu conteúdo de massa, né? Onde vai estar a maior parte dos textos? O que a gente vai fazer? A gente vai duplicar esse slide aqui. A gente já pode remover essas informações aqui, beleza? Remover essas luzes. E pode mover, por exemplo, aqui a empresa para cá. A gente pode remover essas informações aqui. E a gente vai aproveitar essa estrutura aqui. Então, aqui a gente vai colocar um subtítulo forte. E aqui a gente vai adicionar um título forte para essa composição aqui de texto. E o que a gente vai fazer? Nós vamos selecionar o nosso texto aqui, ó, garantir que ela está entre 10 e 12 aqui. E aqui o que a gente vai fazer com esse camarada? Nós vamos adicionar o nosso conteúdo aqui dentro dessa seção, beleza? Eu posso até reduzir um pouco essa letra aqui e colocar ela com 10. 10 é bom. Aí o que a gente faz? A gente move esse cursor um pouquinho para cá, assim, ó. Move ele um pouquinho para cá, deixa o texto um pouquinho mais achatado e duplica esse camarada. Beleza, nós acabamos de criar aqui duas seções de texto, beleza, pessoal? Ah, eu gostaria de colocar um outro título. Simples, copia esses elementos aqui, joga eles para baixo e aqui você pode continuar colocando o seu conteúdo. Lembrando que as pessoas vão ler sempre assim, ó, terminou uma coluna e vai ler a outra coluna aqui. A mesma coisa acontece aqui. Ah, vou vir aqui e duplica essa forma aqui. Ah, Aldrin, eu gostaria de adicionar um gráfico, alguma coisa dentro aqui que complementasse a minha informação. Não tem problema, você vai vir até inserir, vai adicionar aqui gráfico. Aqui você já pode escolher algum desses gráficos aqui, certo? Por exemplo, esse gráfico de barras aqui, ou esse gráfico de barras, ou você pode simplesmente pegar do Excel, algum outro programa que você tenha tratado ele, e trazer ele para cá. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai selecionar esse gráfico aqui, e nós podemos customizar esses gráficos aqui também. Então, por exemplo, eu posso simplesmente selecionar aqui na página inicial que a letra de todo ele seja branco. Então, eu posso remover essas informações aqui, por exemplo, mover o meu gráfico para cá e ir redimensionando ele aqui para ele caber dentro do meu espaço. Então, eu posso colocar aqui, qual que é o título do gráfico? Comparação X por Y. Beleza. Vem aqui, coloco todo mundo aqui com Banscript, por exemplo, para eu manter a mesma identidade visual aqui da tipografia, né? Vou reduzir esse texto um pouco para cá, mover ele um pouco para cá. Eu posso selecionar aqui minha série de dados e mudando as cores dessa série de dados. Então, eu posso colocar essa aqui, uma branca, uma cinza e um outro cinza mais escuro, por exemplo. E aí, as coisas começam a entrar já dentro da nossa identidade, dentro do nosso contexto aqui como um todo, né? E aqui, você já aprendeu como fazer uma seção de texto bruto dentro da sua apresentação. Da mesma forma, ao invés de usar duas colunas, você poderia fazer uma seção inteiriça, com todo o conteúdo aqui e os elementos visuais na parte inferior desse texto, por exemplo. Então, basicamente, se você seguir essas linhazinhas aqui, essas guias que a gente criou, você vai manter o seu conteúdo sempre organizado. Beleza, Aldrin, eu gostaria de uma agora de quebra de expectativa. Como que você faria? Pô, beleza, vou duplicar esse slide aqui, vou simplesmente pegar esse camarada aqui e vou mover ele até o centro dessa forma aqui, ó. Eu ocupei um quadradinho desse aqui, a metade do quadradinho desse inteiro. Agora eu vou selecionar todos esses textos aqui e vou colocar eles numa cor mais legível. Um cinza escuro, quase preto. Perfeito. E esses elementos aqui eu posso remover do meu slide. Aqui eu expando eles um pouco para as minhas laterais aqui, ó. E novamente eu acabei de criar uma outra seção com a quebra de expectativa, com alta visibilidade sobre o tema que eu estava trabalhando. Olha só que interessante que ficou esse design. Com poucos cliques você reaproveitou aqueles outros designs e já chegou num resultado muito interessante que você pode replicar várias vezes. Ah, Aldrin, eu gostaria de adicionar um gráfico aqui, não tem problema. Pega seu gráfico, coloca aqui e você vai montando e customizando esse camarada para chegar no melhor resultado possível. Você vai reorganizando ele aqui, ó, para chegar no melhor resultado possível. Claro que você vai colocar uma cor aqui um pouco mais escura, mantendo a tipografia, e assim você vai chegando nos resultados que você precisa dentro do seu e-book. Claro que eu tenho que mover isso daqui, né, para ele não comer os textos, né? Mas assim a gente vai reorganizando. Eu posso selecionar todos esses camaradas aqui, por exemplo, ó, e organizar eles aqui, dividir eles verticalmente, que eles já vão ficar todos na mesma distância.
E aqui a gente já tem uma organização bem clara do nosso e-book. Claro, se você quiser, você também pode justificar todos esses textos aqui para você ter um aspecto visual cada vez mais claro aqui do alinhamento que você teve dentro desse projeto, beleza? Aldrin, eu gostaria de inverter esses lados aqui para gerar uma outra expectativa, não tem problema. Você vai chegar aqui, vai duplicar esse camarada para cá, vai mover esses camaradas para cá e pronto, você já chegou no resultado que você precisava. Eu posso pegar o Astroplay aqui, por exemplo, jogar ele aqui de ladinho aqui e colocar ele branco, certo? Eu posso pegar o meu texto que estava aqui, o meu contador de páginas, meu número de páginas, e colocar ele preto. E assim a gente vai chegando num resultado bem interessante, não é mesmo? Aldrin, eu gostaria de colocar talvez alguns infográficos aí para elucidar melhor a nossa ideia. Não tem problema, o que você vai fazer? Você vai chegar aqui, todos esses camaradas para o canto aqui, por exemplo, olha, a gente vai vir até formas, inserir formas e vamos adicionar círculo. E vamos adicionar um círculo mais ou menos passando aqui um pouco, olha, círculo passando aqui um pouco. Aí a gente vai fazer, a gente vai copiar esse camarada e alinhar aqui, ó. E aqui a gente vai alinhar, ó, 1, 2, 3 e 4. Beleza. Aqui nós já temos mais ou menos um layout que a gente vai precisar. Agrupa todos esses elementos e reduz para eles caberem exatamente entre essas duas linhas. Desagrupa esses elementos, coloca um preenchimento neles e remove o contorno. Se você quiser, você pode vir aqui até efeitos de forma, sombra e adicionar uma sombra nesse sentido, que aqui você vai ter uma delimitação clara e uma noção de profundidade entre todos esses elementos aqui, beleza? Agora basta você adicionar os seus textos aqui dentro desse infográfico e aqui você já pode apresentar um processo, adicionar imagens, apresentar equipe, tudo com essa mesma estrutura. Coisa super simples de fazer, não é mesmo? Aldrin, se eu quisesse, por exemplo, adicionar uma tabela, aí é simples também, a gente vai duplicar esse camarada aqui, por exemplo, vou reduzir um pouco o texto dele aqui, certo? A gente vai duplicar esse camarada aqui e vamos mover ele para cima. Move ele para cima, perfeito, vou subir isso daqui um pouquinho também. O que a gente vai fazer aqui? Vou reduzir um pouquinho esse texto aqui também, mais ou menos aqui, ó, para caber uma tabelinha aqui. Vou vir até inserir e vou adicionar uma tabela, pessoal. E aqui a gente já vai meio que customizar o tamanho da tabela. Aqui eu vou fazer uma tabela bem simples de 4x4, por exemplo, certo? Vou pegar essa tabela aqui e vou mover ela para minha área de interesse, que vai ser essa daqui. Vou até mover esses camaradas um pouquinho mais para cá. Vou selecionar minha tabela e vou expandir minha tabela até ocupar exatamente esse espaço. E os próprios marcadores dela já dá aproximadamente nas divisórias aqui desses elementos. Esse camarada aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai vir até design de tabela e vai remover o preenchimento dele. Seleciona esses camaradas aqui e coloca aqui uma cor azul, que é a cor que a gente está trabalhando. E o mesmo nesses camaradas aqui. E nesses aqui, a gente pode remover o preenchimento deles e a gente vai ter um resultado como esse. A partir de agora, basta você preencher esses elementos e adicionando aqui, por exemplo, ó, colocar ele na configuração de texto padrão. Então vai ser aqui Banscript e ela padrão vai ser branco, exceto nessa parte interior, que por padrão ela vai ser preto. Junta todos esses caras, vai até design de tabela e coloca todos centralizados, para que na hora que você escreva, ela fica centralizado aqui dentro da nossa caixinha, beleza? E é claro, né, vamos alterar o tamanho de todo o texto aqui também para algo próximo de 10. Agora basta você adicionar suas informações que você vai ter um resultado como esse daqui, olha. Olha que interessante, todas as informações adicionadas, todos os itens organizados dentro da nossa tabela, ficou uma tabela completamente alinhada com a nossa identidade visual, alinhada com o nosso contexto, e a gente chegou no resultado ótimo para apresentar tabelas aqui. Tá, Aldrin, beleza, já fiz diversos tipos de modelos que eu preciso aqui para eu complementar o meu e-book e como é que eu exporto esses elementos. Para você exportar esses elementos, basta você vir aqui, salvar como, este PC, e você vai mudar esse daqui ó, para PDF. A partir de agora, você vai conseguir salvar todo esse conteúdo aqui em PDF e finalizar o seu e-book, beleza? Além disso, no modelo base, existem outras possibilidades que eu gostaria de mostrar para vocês aqui, de formas de apresentar o mesmo conteúdo. Então, aqui, por exemplo, você poderia colocar imagens aqui, descrever cada uma dessas imagens. Nesse aspecto, você pode colocar iconização, processos ou até mesmo imagens em cada uma dessas caixinhas aqui e representar aqui também através dessa organização visual. Você pode colocar uma citação aqui dentro desse camarada ou você pode simplesmente mover aqui, ó, esse elemento aqui, ó, um pouco para cá e colocar uma outra composição de imagem aqui. E você também pode criar CTAs, pricing, tudo para o seu produto,
para que você chegue no melhor resultado no seu e-book. Se vocês quiserem ter acesso a esse modelo de e-book, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês entrarem em contato conosco. E é claro, esse vídeo foi para te demonstrar metodologicamente como que você monta um e-book. Existem várias formas de montar um e-book, então passe pelo processo de pesquisa, organize seu e-book e siga essa metodologia que você vai ter um resultado incrível. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e comentar, porque isso ajuda demais para o nosso crescimento e desenvolvimento de novas aulas. E claro, se você quiser dar um passo a mais dentro do PowerPoint, também eu vou deixar um link aqui na descrição para que você possa ter mais informações sobre o método AstroPlay. Eu espero que tenha ficado bem clara essa aula e a gente se vê na nossa próxima aula.